Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. O e-mail que está vindo aqui, eu estou vendo aqui que esse vídeo já está dando 29 minutos. Ele está super extenso, mas acompanhe. Acompanhe porque é uma história impressionante. Eu estou até com a voz um pouco embargada porque eu chorei copiosamente nesse e-mail. Enfim, vocês vão entender. Vamos acompanhar e entra a questão de preconceito, entra a questão de racismo. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, oi minha querida. Gostaria muito de sua ajuda na minha história com meu ex. Nos conhecemos no trabalho e namoramos por 2 anos. Até começarmos o namoro mesmo, durou 6 meses, desde que nos conhecemos. Ele veio morar aqui no Rio de Janeiro por conta do trabalho, mas nasceu no interior de Minas. E sua família ainda mora lá. Desde o início do namoro, o que sempre me incomodou é que quando ele ia visitar a família, sempre inventava uma desculpa para eu não ir. Primeiro, falava para eu ter calma porque eu ainda iria. Depois falava que eu iria quando ele comprasse um carro para eu ter mais conforto lá e porque ele não gostava de pegar o carro do pai emprestado. Eu evitava brigar com ele, por isso aceitava as desculpas dele. Ele também não era de contar com muitos detalhes como eram os pais dele. Fora essa questão, ia tudo bem no nosso namoro, até que em novembro de 2015, o pai dele se suicidou. Eita! Foi um fato chocante para ele, porque ele, junto com o irmão, encontraram o corpo do pai pendurado numa árvore no sítio onde a família mora. Misericórdia, Jesus amado. Ai! Gente do céu, deve ser umas... Ai, olha que eu tô todo arrepiado. Ai. Nessa mesma época, eu tinha fraturado o pé e não podia pisar no chão. Então, todo o tempo que ele estava lá por conta do enterro, esse foi mais um motivo que eu não estive perto dele. Porque se eu estivesse com o pé ok, certeza teria ido lá dar apoio de perto e acho que nessa situação ele não negaria. Alguns amigos dele estiveram lá e ele sempre comentava comigo que a presença deles foi muito importante, mas nunca demonstrou que a minha presença lá também seria. Parecia que era um tanto faz eu lá. Não, minha querida, veja bem, concordo com você que de repente, né, daqui para baixo a gente pode perceber que seja essa a intenção mesmo. Mas assim, num outro contexto a gente poderia interpretar assim também. Tem pessoas que não falariam isso justamente porque entenderiam, você não estava podendo colocar o pé no chão. Então, o fato dele falar, mas se você tivesse estado aqui comigo também teria sido muito importante para mim e isso e tal. De repente, a pessoa não quer ter esse tipo de afirmativa justamente para não colocar um peso, uma culpa na outra pessoa, né? Porque se você tivesse estado aqui comigo, mas você não esteve, sabe? Nas entrelinhas colocar uma culpa ali. Então, tem que olhar... Você está vendo como uma mesma afirmação, ela abre, né, para interpretações distintas. Um dia, ele me contou que não me levava em Minas porque o pai tinha um temperamento difícil, explosivo. Era antissocial e maltratava as pessoas sem motivo, e ele tinha medo que ele fizesse algo comigo. Quando ele me contou isso, eu acreditei. No fim de dezembro, conversei com ele novamente sobre eu ir lá em Minas. Ele ficou incomodado com a conversa e percebi que houve um certo distanciamento dele de mim. Até que em janeiro ele foi visitar a família
e disse que falaria com a mãe que me levaria lá. Voltando de lá, ele falou que me levaria em fevereiro, no carnaval. Fiquei muito feliz e empolgada com a notícia. Parecia que o nosso namoro agora sim ia ficar muito melhor. Então, chegou o carnaval e fomos para a cidade dele. Eita, finalmente foi? Olha, e eu tava achando aqui que, nossa, ia aparecer alguma desculpa para não ir. Então foi. Eita, o que vai acontecer nesse carnaval, hein? Ele disse para mim que seria melhor eu ficar num hotel do que na casa dele. Então fiz reserva num hotel lá. No dia que a gente chegou, o irmão dele... Observação. O irmão eu já conhecia porque ele esteve uma vez no Rio para a formatura do ex. Tá, aí o irmão dele buscou a gente na rodoviária e antes de eu ir pro hotel, fui na casa deles. Chegando lá, eu entendi porque ele disse que era melhor eu ficar num hotel. Ele já havia me dito que era sítio, que era interior e que eles eram humildes, mas eu nunca imaginei que fosse tanto. Depois ele me disse que sabia que eu não ficaria 100% à vontade lá por conta de milhares de insetos que apareciam na casa à noite. O primeiro contato com a mãe dele foi bom, me tratou com simpatia e foi gentil. No outro dia, ele me buscou no hotel logo depois do café da manhã e fomos na feira e no supermercado comprar coisas para comer. Ele estava animado, tentando me agradar. Bom, então, até aqui, tá vendo, gente? Mais uma interpretação que a gente pode... Olha como a gente pode interpretar errado. O cara fala que é melhor eu ficar num hotel. Num primeiro momento, a gente entenderia que, poxa, parece que a pessoa, né, tá sendo meio que, sei lá, displicente comigo, não é? Com nossa relação, parece que então, tipo, não tá nem aí, enfim. E agora, depois você entende, né? Que na verdade ele estava preocupado com você. E às vezes, infelizmente, nós temos isso. Talvez ele tenha enrolado para te levar para Minas justamente por, infelizmente, sentir um pouco de vergonha. Porque tem pessoas que têm vergonha disso, né? Ah, André, mas tem pessoas que julgam as outras por causa da residência. Lógico que tem. E eu sou tonto? Eu não sei que isso acontece? Lógico que tem. Por isso que as pessoas às vezes sentem vergonha. Justamente por causa dessa sociedade que rotula, que classifica, por causa do lugar que alguém mora, por causa... Entende? Tem. Para mim são pessoas fúteis, são pessoas, sabe? Olha, gente, eu já falei várias vezes aqui, né? Mas sempre tem gente nova chegando no canal, então, graças a Deus, não é? Talvez você não saiba, você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez. Eu fui seminarista, ou seja, quase fui padre, né? Morei muito tempo no seminário. E 8 anos, né? Eu fiquei lá dentro. E a gente, todo final de semana, a gente era escalado para ajudar um padre na paróquia dele. Então você ficava um ano inteiro naquela paróquia, por exemplo. E o meu primeiro ano de seminário lá na cidade de São Carlos, eu fui numa paróquia é a paróquia mais de periferia. Era na época, agora já faz muito tempo, não sei, mas na época era. Era o bairro mais assim, era a grande periferia de São Carlos mesmo, né? E foi um dos lugares mais amorosos que eu... Já houve vezes do padre estar celebrando a missa e a gente ter que se jogar no chão porque começou tiroteio, para você ter uma ideia. Então era assim, né? Era um bairro violento, mas foi um dos lugares mais amorosos. Olha, não parece contradição? Então, um lugar extremamente violento, a ponto da gente ter que, né, se abaixar porque começou um tiroteio, mas um dos lugares mais amorosos que eu já passei. Então, um lugar assim... Tinha uma senhorinha que, de domingo, ela ajudava na igreja
e ela fazia questão que eu fosse almoçar na casa dela. Olha, eu até fico um pouco emocionado porque são lembranças boas. Porque assim, pessoas muito simples. Mas eu tive aquela senhorinha como uma mãe para mim. Quando eu trabalhei naquela paróquia. Então, o domingo, o meu almoço de domingo era na casa dela, que era uma casa com uma cozinha, ficava no morro, certo? Era uma cozinha, um banheirinho e uma sala. E tudo muito pequenininho, né? Mas que almoço. Que refeição que eu fazia lá. E na época eu não tinha muita consciência. Hoje eu sei que talvez ela tivesse que se apertar durante a semana para poder fazer aquele almoço para mim no final de semana. Hoje eu penso assim, né? Na época eu não tinha muita consciência dos dramas sociais. Então, infelizmente, a gente sabe que, olha, existe. Existe gente que vai julgar os outros por causa de casa, por causa de roupa, por causa de carro, por causa de cargo, por causa de... Enfim, veja bem. E aqui eu não estou falando que a gente não tem que morar numa casa bacana. Então não pense que eu estou com um discurso socialista. Entende? Ó, o comunista. A gente tem que morar numa casa bacana, a gente tem que ter um carro legal, a gente tem que ter um bom salário, a gente tem que ter dinheiro na poupança, a gente tem que ter as nossas reservas, a gente tem que ter... É importante tudo isso. Eu só estou dizendo que, infelizmente, tem gente que coloca isso para classificar a pessoa. Como que alguém pode ser classificado por causa do carro que tem? O carro, ele só é um adereço. Eu trabalhei, eu conquistei, comprei um puta de um carro legal, um carro bacana. Ele é um adereço. É só. Então, você tá vendo? Por isso que eu tô dizendo, gente. Ele não estava querendo levar ela lá, não é? Por conta de toda essa sociedade que se estrutura dessa forma e que às vezes a gente se envergonha. A gente se envergonha de quem a gente é. Quantas vezes já aconteceu de pessoas que me acompanham não me chamarem, por exemplo, para um café, porque acham que eu sou chique, porque acham que eu tenho dinheiro. Ai, eu tenho vergonha. Ainda bem que no meu primeiro ano de seminário aquela senhorinha nunca pensou isso de mim. Porque se ela tivesse pensado isso, eu não teria tido aquela mãezinha. Ai, me desculpem por isso. Por isso que eu falo, olha, e tem gente que acha que a leitura dos e-mails ela é o que é meio que roteirizado, né? Jesus amado. Aqui não tem roteiro não, bem. É na hora. Nesse dia, eu já comecei a ver algumas atitudes estranhas da mãe dele. Percebi que para preparar, por exemplo, um peixe para eu comer, ela não fazia. Deixava para eu fazer. O ex pediu para ela fazer um doce para mim. Ela reclamou. Pera lá.
o seu namorado. Então quando você está me mandando e-mail, ele já é ex. Ela faz queijo também e quando ele pediu para ela separar um para mim, ela também reclamou. Eu fiquei só observando tudo isso e não comentei nada com ele. Até que no terceiro dia eu percebi que ele estava estranho comigo, muito quieto. Eu perguntava o que estava acontecendo e ele não dizia. Na quarta de cinzas, eu estava voltando para o Rio. Observação, eu ia trabalhar no dia seguinte, mas ele conseguiu folga e por isso ficou lá. Ele foi me buscar no hotel de manhã para levar para a rodoviária. E eu já estava na entrada do hotel esperando. Assim que ele parou o carro, eu entrei e ele estava com uma cara estranha, abatida. Falou para mim que a mãe dele não gostou de mim, do meu jeito e disse que não sabia se dava para a gente continuar namorando. Eita, mas é a mãe que manda. Eu fiquei muito nervosa e chorei muito. Voltei para casa muito mal. Quando cheguei em casa, só mandei mensagem para ele que cheguei e não conversamos mais nada até na sexta. Ele ainda estava em Minas e não me procurou. Eu que mandei mensagem para saber qual era a decisão dele. Ele disse que não queria terminar, mas achava que não seríamos felizes com a mãe contra e terminamos. Gente, que doideira! Gente, olha lá, tá vendo? Então, a mãe talvez tenha achado você, minha querida, né? Você, patricinha, que então não vai dar certo pra você, não é? Às vezes tem isso. Então, é o autopreconceito. No domingo, ele me mandou mensagem e disse que tinha que me contar umas coisas e queria conversar pessoalmente. Nos encontramos na terça-feira e ele disse que se sentia culpado pela morte do pai, porque um dia antes do pai se matar eles tiveram uma discussão e por esse motivo também não conseguia ficar contra a mãe em relação a gente, que não queria brigar com ela. Ai, coitado, fiquei com dó dele agora. Porque eu entendo, coitado. Nossa, eu tô meio chorão, eu tô meio não, né? Meu Deus, tô mole hoje. Mas eu entendo a cabeça dele. Coitado, ele brigou com o pai, uma coisa que pode acontecer, tá vendo? Né? Que pode não, né, gente? Que acontece em qualquer família, discussões, não sei o que. Aí o pai vai lá e se mata, ele fica culpado e agora então ele não quer contrariar a mãe. Porque, tadinho, dentro da cabeça dele, se ele contrariar a mãe, ele tem medo de perdê-la. Olha isso. Ai, coitadinho. Eu compreendi a história e perguntei se voltaríamos a namorar. Ele disse que podíamos tentar. Depois desse dia nos vimos, mas sempre que nos encontrávamos ele estava muito frio e também disse que não viria mais aqui em casa por conta dos meus pais, que ele estava envergonhado. Até que um dia eu disse para ele que estava me machucando muito essa frieza dele e que era melhor a gente não se ver mais até que ele estivesse bem com ele mesmo e achasse que dava para me tratar como mereço. Tá certo você também, né, minha querida? Realmente, não é? Se eu não estou sendo tratado da forma como eu acredito que eu mereço, então quer dizer, você precisa resolver suas questões também, né? Porque eu também não posso ficar nessa, né? Tá certa. Nesse dia, ele ficou preocupado e disse que ele não queria que a gente parasse de se ver e que queria resolver as coisas, e passou a me tratar um pouco menos frio. Também depois me contou que os pais eram racistas. Certeza o motivo de a mãe dele não ter gostado de mim, sem mais nem menos. Eu sou negra e ele branco. Ah, ai, não. Olha, ah, eu já tô mole. E olha, ai, ter que ler isso, né, Teodoro?
E eu achando que ela tava lá com autopreconceito. Que autopreconceito que ela tem preconceito, né? Não autopreconceito. Ai, que ridículo, gente. Eu não, racionalmente, eu não consigo entender uma pessoa que se orienta a partir disso. Eu não consigo. Eu não consigo entender, assim como vocês viram que eu me emocionei demais aqui, eu não consigo entender como alguém consegue, né, querer desclassificar alguém por causa de classe social, por causa de cor de pele, por causa de orientação sexual. Racionalmente não entra na minha cabeça. Não entra. Não existe argumento plausível para justificar esse tipo de atitude. Além disso, o irmão dele parou de falar com ele por causa de mim. Queria que ele terminasse comigo também. Por isso que eu digo, né? O único que escapou foi o seu namorado, ou o seu ex, né? Você está vendo o papel dos pais na formação dos filhos? Como é gritante. Os pais eram racistas. O irmão também não quer que ele namore você. Por quê? Porque educou os filhos dentro dessa estrutura. Talvez o seu namorado, pelo fato de ter morado no Rio de Janeiro, então ter estudado, conseguiu se libertar dessa bolha. Entende, minha querida? É a tal história. Ninguém nasce odiando ninguém. As pessoas aprenderam a odiar. E se elas aprenderam a odiar, elas poderiam aprender a amar. Mas parece que é mais fácil aprender a odiar. Até que num final de semana começamos a brigar por ele não vir mais aqui em casa. Depois desse dia, ele foi se afastando, parando de me procurar. Aí eu procurei ele para tomar uma decisão sobre a gente. Ele disse que não queria terminar e sim dar um tempo. Eu não aceitei isso de tempo e disse que era melhor terminar mesmo. Depois ainda nos falamos para ele devolver minhas coisas que estavam com ele e para ele me pagar um dinheiro que ele me devia. Fiquei com muita raiva dele porque ele tentou me enrolar e não pagar. Tivemos uma discussão por mensagem e ele disse que me pagaria, mas que era para eu esquecer que ele passou na minha vida. Isso foi no início de maio e desde então nunca mais nos falamos. Eu fui demitida, então, nem por conta do trabalho, nunca mais nos vimos. Excluí ele do Facebook e bloqueei, mas tem dias que tô com muitas saudades e desbloqueio ele para olhar o perfil dele, já que a timeline dele fica visível para o público. Ele, certeza, tá saindo com alguma menina, mas tá lá que tá solteiro. Eu ainda amo muito ele. A saudade tá doendo muito. Queria muito que a gente voltasse. Fico lutando comigo mesmo para não procurar ele. Quero sua opinião sobre minha história. Olha, minha querida. Vai ser sofrimento. Tá? Porque assim, ó. Uma família com essa estrutura aí, ainda mais com esse histórico dele de não querer contrariar a mãe, não é? Porque o que aconteceu com o pai, agora ele projeta, então ele acha que vai acontecer a mesma coisa, ele se sente culpado. É sofrimento. Tem determinadas coisas, gente, que a gente já de antemão a gente já vê. Não. Não compensa eu alimentar esse tipo de coisa aqui. Tá? Eu estou entrando num lugar onde eu não sou bem-vinda por causa da cor da minha pele. Olha isso. Então, gente, por que eu vou querer entrar nesse lugar? Não é para mim. É nessa hora que a gente cai fora. É nessa hora que a gente ganha força. É nessa hora que a gente começa a se libertar. Ai, gente, mais amor, por favor. Mais amor, por favor. Mais amor, por favor. Mais amor, por favor. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição.
Se curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Lembrando a você que todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, certo? Meu site, dos meus livros, da gravação privada. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.